Se existe uma comunidade na internet que é absolutamente obcecada, fanática e defensiva quando o assunto é nível de poder, é a comunidade de Dragon Ball. O fã de Dragon Ball acorda de manhã calculando quantos planetas o Goku consegue destruir com um espirro. A gente cresceu acreditando que o Super Saiyajin, o Ki monstruoso que faz a Terra tremer e os ataques que varrem galáxias, são o ápice absoluto da força na ficção. Para a maioria das pessoas, ninguém toca em Dragon Ball Z. Mas e se eu te disser que existe um universo que não só aguenta uma trocação franca com o Goku, como varre o chão com o príncipe dos Saiyajins e faz o Majin Buu parecer uma piada de mau gosto? E pior, e se eu te disser que esse universo é habitado por pôneis coloridos que falam sobre a magia da amizade? Não feche o vídeo, guarda o seu xingamento para os comentários depois de escutar os meus argumentos, porque o que eu vou te apresentar aqui hoje não é meme, não é piada. Nós vamos analisar feitos reais, documentados e canônicos. Nós vamos colocar o universo de My Little Pony, A Amizade é Mágica, contra o universo de Dragon Ball Z. E a conclusão vai destruir a sua infância. A verdade é que entre uma mamadeira e outra, com a TV da sala dominada por cavalinhos coloridos por causa do bebê aqui em casa, o meu cérebro doente e viciado em roteiro de anime começou a prestar atenção na tela de um jeito analítico. Eu comecei a observar o que aquelas criaturas estavam fazendo. E eu tive uma epifania aterrorizante. O nível de poder, a manipulação de realidade e as leis da física no mundo de Equestria são tão ridiculamente quebrados que o Ki de Dragon Ball se torna obsoleto. Vamos começar pelo básico absoluto do Power Scaling: manipulação celestial e controle de massa. Em Dragon Ball Z, a gente vê o Vegeta suando sangue para aguentar uma gravidade aumentada na sala de treinamento. A gente vê o Goku precisando do Super Saiyajin para segurar montanhas ou levantar pesos gigantescos no planeta do Sr. Kaiô. Destruir um planeta em Dragon Ball exige um acúmulo de energia massivo, um ataque focado, como o Final Flash ou a Genkidama. É um evento de proporções catastróficas. Agora, vamos olhar para Equestria. A Princesa Celestia e a Princesa Luna, as governantes daquele mundo, têm uma tarefa diária muito simples. Todos os dias, de manhã e de noite, elas usam a própria mente, a própria magia, para mover o Sol e a Lua. Pensa comigo por um segundo. Nós não estamos falando de lançar um raio de energia que explode um astro. Nós estamos falando de controle telecinético de precisão sobre uma estrela e um satélite natural. A Celestia move uma bola de plasma incandescente que pesa bilhões de vezes mais que a Terra, casualmente, todos os dias, antes do café da manhã, sem derramar uma gota de suor. Se o Goku quiser mover o Sol, ele não tem como. O Ki em Dragon Ball é primariamente uma força destrutiva ou de aprimoramento físico. A magia dos alicórnios é manipulação em escala cósmica. Se a Celestia decidir que o Sol vai orbitar o pescoço do Freeza, a luta acaba ali mesmo. Mas aí você me diz: ah, Yuri, mas em Dragon Ball eles têm a velocidade da luz, o Goku usa o teletransporte e quebra a cara delas antes que consigam piscar. É aí que a gente entra no segundo ponto que quebra o argumento dos Saiyajins: as leis da física e a velocidade. Vamos analisar a Rainbow Dash. O poder principal dela é voar rápido. Legal, mas quando ela atinge a velocidade máxima, ela executa algo chamado Sonic Rain Boom. Isso não é apenas quebrar a barreira do som. Quando a Rainbow Dash faz isso, ela literalmente quebra o espectro eletromagnético da luz, gerando uma onda de choque mágica que altera a física do ambiente ao redor. Ela voa tão rápido que a velocidade dela gera uma explosão de conceito. Em Dragon Ball Z, a velocidade é linear. Você é mais rápido, você bate antes. Em My Little Pony, a velocidade de certos personagens distorce a realidade tangível. E por falar em distorcer a realidade, é aqui que Dragon Ball perde de WO. Em Dragon Ball Z,
as lutas são resolvidas na base do dano contundente. Quem soca mais forte, quem tem o raio de energia maior. O máximo de magia complexa que a gente vê na saga Z é o Majin Buu transformando as pessoas em chocolate. E a gente sabe que o Vegito provou que se o seu Ki for autossuficiente, você consegue lutar mesmo sendo uma bolota de cacau. A força bruta vence a magia em Dragon Ball, mas a força bruta não serve de absolutamente nada contra a manipulação de conceito. E é aqui que eu apresento o maior pesadelo do universo de Akira Toriyama, Discord ou Discórdia. Discórdia não é um guerreiro de artes marciais, ele é a personificação literal, o avatar do próprio conceito de caos. Ele não precisa disparar um Kamehameha para te destruir. Se ele quiser, ele estala os dedos e inverte as leis da gravidade. Ele estala os dedos e transforma a própria ideia de luta numa xícara de chá. Ele estala os dedos e faz com que a energia do Super Saiyajin se transforme em sabão em pó. O Goku não pode socar o caos. O Vegeta não pode explodir a falta de lógica. Discórdia é uma entidade de quarta parede que altera a estrutura atômica e as regras narrativas do universo porque ele acha engraçado. A gente vê deuses da destruição em Dragon Ball Super usando o Hakai para apagar a existência das coisas. Mas como você apaga a existência de algo que é essencialmente uma força abstrata da natureza? Discórdia faria o Majin Buu parecer um mágico amador de festa infantil. O nível de reality warping, distorção de realidade, em My Little Pony é nível multiversal e os personagens usam isso de forma banal no dia a dia. Mas as humilhações não param na força bruta e na manipulação de realidade. Vamos falar sobre viagem no tempo. Em Dragon Ball, a viagem no tempo é um problema colossal. O Trunks precisa de uma máquina desenvolvida pela mente mais brilhante da Terra, e viajar no tempo cria linhas temporais alternativas, gerando problemas caóticos que precisam ser resolvidos na porrada. A viagem no tempo é limitada pela tecnologia. No universo dos pôneis, uma unicórnio extremamente estressada chamada Starlight Glimmer, que nem deusa é, apenas uma usuária de magia comum, estudou um pouquinho, modificou um feitiço e criou um loop temporal perfeitamente funcional usando um pergaminho velho e pura força de vontade. Ela reescreveu a história de Equestria repetidas vezes, casualmente, sem precisar de tecnologia nenhuma, alterando o tecido da realidade à vontade. Se ela quiser, ela volta no tempo e transforma a nave espacial que trouxe o Goku para a Terra numa abóbora antes dela decolar do planeta Vegeta. Fim da saga Z. A gente subestima obras infantis porque elas são cobertas com uma camada de fofura, lições de moral e arco-íris. Mas quando você retira o contexto infantil e isola friamente os feitos que esses personagens realizam, a escala de poder chega a ser assustadora. As pôneis absorvem poder conceitual de pilares mágicos, controlam a natureza, o tempo, os astros e a realidade. Os guerreiros Z treinam os músculos e o controle de Ki para causar dano físico. É como colocar um lutador de MMA profissional no auge do seu condicionamento físico contra um mago de Dungeons & Dragons nível 20, que tem o poder de conjurar a palavra desejo e apagar o oxigênio da sala. O lutador de MMA vai bater muito forte? Vai, mas o mago não joga pelas regras da biologia e da física. O Goku ganharia de praticamente qualquer pônei comum numa trocação de socos? Óbvio que sim, um soco dele desintegraria a pobre da Pinkie Pie. Mas em uma guerra de universos, as entidades governantes de Equestria, e especialmente seres caóticos como Discórdia, brincariam com os guerreiros Z como se eles fossem bonecos de ação, reescrevendo as leis do Ki com um estalar de dedos. Inclusive, se você concorda que a magia bruta de alteração de realidade vence a força de vontade do Goku, já esmaga o botão de like agora. Mas se você é aquele fã roxo do Príncipe dos Saiyajins e acha que o Final Flash desintegra a mágica da amizade, então desce aqui nos comentários, me xinga
e tenta me convencer com seus melhores argumentos do porquê eu estou errado. O campo de batalha está aberto. A lição que fica é: não julgue o nível de poder de uma obra pelas cores pastel e pelas músicas no meio do episódio. O universo de Akira Toriyama é lendário, pavimentou o caminho para a nossa paixão, mas no quesito distorção pura e simples das leis do multiverso, a magia amassa o Ki. Meu nome é Yuri Fernandes e se você quer receber mais vídeos como esse e entrar nessa jornada nerd, inscreva-se no canal agora mesmo. E já te espero no próximo vídeo. Fui!